Fala pessoal, no último vídeo nós falamos da pergunta certa, né? Qual a pergunta correta que eu tenho que fazer com os dados? E agora nós vamos falar sobre os dados, onde buscar os dados para responder as perguntas. E aqui que é o grande segredo, e aqui a gente começa a falar um pouquinho mais de Data Analytics, tá? Então se liga aí que nós vamos falar agora de dados. Depois que a tua equipe já definiu então as questões, né, que eles precisam fazer para conseguir então melhorar a performance do processo decisório, aí a gente começa a olhar dados. Aí que o negócio pega, pois onde estão os dados? Então, o que a gente faz é um segredo nosso aqui, é uma técnica. A gente desmembra a pergunta com base no objetivo dela e tenta construir ela com os dados que eu tenho. Então, se eu estou fazendo uma pergunta que eu preciso entender o seguinte: por que o meu cliente vai embora? Então esse é o meu problema. Então eu vou pegar e vou entender onde estão os dados de comportamento do cliente. Estão no meu CRM, estão no meu ERP. A saída do meu cliente tem a ver com algum dado de mercado, como o dólar, o clima. Então a gente faz um brainstorm para levantar esses dados todos e aí começar a trabalhar ele e como nós vamos cruzar esses dados para chegar à resposta de por que o meu cliente vai embora. E quando a gente fala então em encontrar esses dados e começar a trabalhar eles, vem a questão da qualidade dos dados. Porque muitas vezes essa informação está nos sistemas, só que está cadastrado errado, está mal cadastrado, está com um monte de problema de dado, tem muita sujeira, muito dado que não precisa, muita coisa em campo, anotação, que fica muito mais difícil para um sistema de análise de dados coletar. Então é legal a gente pegar essa linha de dados que a gente precisa e aí começar a fazer o quê? Bater para analisar qual é a qualidade de cada um dos dados que eu preciso para dar aquela resposta. E tem um outro ponto que quando a gente fala de dados que é muito importante lembrar. Telefone! Vou puxar aqui a ligação. Então aí nós temos a questão, né? E nós temos os dados que a gente precisa. A gente sentou e alinhou quais são os dados que eu preciso para responder aquilo e vamos trabalhar em cima disso. Uma coisa muito perigosa que eu desaconselho muito a fazer e que algumas empresas fazem é começar olhando os dados e depois querer saber o que tu vai responder. Todo início de trabalho Analytics, isso é um grande perigo. Por quê? Porque normalmente a gente tem muito dado em vários tipos de sistema. Dados de RH, financeiros, de compra, de vendas, de cliente, N dados. Então se você pegar um monte de pessoas lá da sua empresa, mostrar todos os dados que tem e disser, o que nós podemos tirar daqui, é muito provável que vocês passem por uma situação de estagnação por análise. É tanta coisa que dá para saber dali que nunca vai sair para lugar nenhum. Então por isso que eu digo para vocês, comecem com a pergunta e depois procurem os dados. A questão de olhar os dados e tirar insights dele é uma segunda fase, uma evolução um pouquinho maior do trabalho de análise de dados. Pegaram a linha? Esse é o negócio. Então trabalhem os dados aí, procurem os dados. Se os dados não estiverem legais dentro do sistema, comecem a, com base no que eu defini, ver o que eu vou melhorar. Vamos fazer uma prioridade, vamos trabalhar aqui no ajustar o nome dos clientes ou definir por segmento melhor. Então faz um trabalho legal de organizar a tua base de dados para aí tu ter as respostas adequadas. Valeu pessoal, vamos pro próximo então.